Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, a gente faz de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando o seu comentário. Muito obrigado. Hoje, dia 21 de setembro de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia e, excepcionalmente, hoje é véspera do jogo do Vasco. A gente vai gravar o pré-jogo, porque amanhã eu estarei em São Januário. Então, fazer o pré-jogo aqui entre Vasco e Atlético Paranaense. Quem conhece o canal sabe que nos pré-jogos a gente fala de estatísticas, confrontos diretos e atualidades, jogos emblemáticos, entre outras coisas. Bem, meus amigos, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentarão amanhã às 16 horas em São Januário. Mais de 19 mil ingressos vendidos, jogo referente à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas. Até aqui, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram 49 vezes. A vantagem é plena e dominante do Vasco da Gama. O Vasco tem 23 vitórias contra 14 vitórias da equipe paranaense e 12 empates. O primeiro confronto entre essas equipes ocorreu em 1964, no dia 1º de maio. Esta partida ocorreu lá na Vila Capanema, em Curitiba, e o Vasco ganhou do Atlético Paranaense por 3-2. A última partida entre essas equipes ocorreu este ano no Campeonato Brasileiro, primeira rodada do primeiro turno, onde o Vasco sofreu um revés de 4-1. Hoje a história é outra. Novo técnico, 8 jogadores diferentes na equipe titular, e a gente vai jogar em casa. Com relação aos jogos emblemáticos, a gente pode citar aqui que Vasco e Atlético Paranaense se enfrentaram em algumas vezes em partidas importantes, onde teve bastante rivalidade. E podemos citar a Copa do Brasil de 1997. O primeiro jogo o Vasco perdeu por 3-1 lá em Curitiba. O Vasco volta para o Rio de Janeiro com a obrigação de vencer. O Vasco vence por 4-3. No entanto, por o Curitiba ter feito mais, pelo Atlético Paranaense ter feito mais gols fora de casa, no somatório deu 4-4. O Atlético Paranaense passou para as quartas de finais, eliminando o Vasco naquele ano das oitavas de finais. Aquelas duas partidas que foram bastante polêmicas, porque foi divulgada uma conversa telefônica do presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, onde ele comprou o juiz daquela partida e falou que era para o juiz expulsar o Edmundo para poder prejudicar o Vasco naquela partida. Isso aí é só vocês pesquisarem no YouTube. Depois ocorreram mais duas partidas aí de mata-mata, uma em 2007 e a outra em 2011. As duas vezes o Vasco eliminou o Atlético Paranaense. Vamos começar aqui por 2007, que foi um confronto referente à Copa Sul-Americana,
onde o Vasco ganhou do Atlético Paranaense por 4-2 em Curitiba. A gente volta para o Rio de Janeiro, a gente dá outro sacode no Atlético Paranaense por 2-0. E em 2011 a gente se encontrou nas quartas de finais da Copa do Brasil, onde o Vasco novamente eliminaria a equipe curitibana. A gente empatou lá em Curitiba por 2-2. Depois a gente faz o jogo de volta aqui em São Januário, empatamos por 1-1. Ficou 3-3 no somatório dos resultados. E o que aconteceu? O Vasco, por ter feito mais gols fora de casa, sagrou-se com êxito aí neste confronto e fomos para as semifinais. O maior público neste clássico, ocorreu em 99 no Campeonato Brasileiro. Mais de 33 mil pessoas em São Januário. 33 mil pessoas, 516. Muita gente em São Januário. E hoje dizem que São Januário só cabe para 20 mil pessoas, infelizmente. A maior goleada que aconteceu foi a favor do Atlético Paranaense em 2005, onde o Atlético Paranaense venceu aquela partida, deu um sacode no Vasco lá em Curitiba por 7-2, mas aquela partida foi o divisor de águas em 2005, porque o Vasco conseguiu se recuperar naquela ocasião, conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana, depois de estar aí flertando com o rebaixamento, e o Romário naquele ano seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 gols. Muito importante. A atualidade no momento. O Atlético Paranaense ocupa a 11ª colocação, com 8 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. O Atlético Paranaense tem 26 pontos, fez 25 gols e tomou 19 neste campeonato brasileiro. É uma equipe que deixa jogar e que também ataca. O Vasco, 12º lugar. O Vasco tem 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. O Vasco fez apenas 18 gols neste campeonato brasileiro e tomou 26 gols. Muito preocupante o ataque do Vasco, deficiente. Aí, muito, conforme a gente falou no vídeo hoje cedo, por não ter um meio de criação que faça ligação para o ataque, para o atacante empurrar as bolas para as redes. A gente viveu com bastante problemas de atacante neste campeonato brasileiro, mas a gente espera que o Vasco vença. O Vasco tem a obrigação de vencer amanhã, até porque o Atlético Paranaense só fez um treino. O Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil, ganhou o Grêmio em Porto Alegre, ganhou também lá em Curitiba, já cumpriu sua missão no ano. E o time do Vasco, eu repito, precisa corresponder jogando em São Januário, até porque perdemos a última partida em casa por 2-0 contra o Bahia. Então a obrigação é vencer. O Atlético Paranaense, provavelmente, embora os titulares tenham viajado, deve colocar um time misto para poder jogar. E a gente espera aí que o Vasco desenvolva um bom jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vai repetir a escalação contra o Chapecoense. A única novidade vai ser o Iago Pikachu, que volta na lateral direita no lugar do Raul Cáceres. E o time do Vasco vai ser Fernando Miguel, Pikachu, Castan, Henriques, Barcelos, Richard, Raul, Marcos Júnior, Rossi, Ribamar e Thales Magno. Esse é o esquadrão do Vasco aí para poder enfrentar a equipe curitibana. Meus amigos, o árbitro dessa partida vai ser o Daronco, árbitro FIFA, lá do Rio Grande do Sul. O Daronco, que já apitou
uma partida do Vasco este ano em São Januário. A última foi contra o São Paulo, ele fez uma boa arbitragem. Para mim é o melhor árbitro em atividade no Brasil e a gente espera que o Daronco venha reeditar aqui boas atuações e que não prejudique o Vasco. O Vasco treinou bastante bola parada, insistiu nas bolas paradas, que é uma arma desse time aí. O técnico Vanderlei Luxemburgo treinou muita marcação avançada, avançou a linha para a gente poder marcar no campo de defesa, e empurrado pela torcida do Vasco, com mais de 19 mil pessoas em São Januário. O Vasco tem tudo para poder voltar para o Rio de Janeiro com uma boa, ou melhor, tem tudo para poder vencer em São Januário. Graças a Deus vamos jogar aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, meus amigos, eu vou a São Januário. Se possível, eu vou gravar uns vídeos lá. Mas ficou aqui o pré-jogo. Agradeço a todos e Vasco neles. Valeu aí!